Dê um abraço a quem está do seu lado e se assente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus é bom, amém? Gente, os dias estão passando tão rápidos, né? Nós já estamos na 6ª semana. Olha que maravilha. A partir de semana que vem já falta só 2 meses para o fim do ano. Meu Pai, Deus é bom, né? Sinal que está cada vez mais próximo de Jesus voltar, né? Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, esses dias seriam abreviados, né? E a gente tem essa sensação. Porque os dias estão passando tão rápido. Vai acabar o ano, a gente não consegue fazer tudo que quer fazer, né? Mas Deus é bom. Glória a Deus, né? E por falar em volta de Jesus, né? Uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração, né? Na parábola das virgens sábias e das virgens loucas, a gente vê o quê? Que as virgens loucas, elas foram pegas desprevenidas, né? Por quê? Porque elas não tinham o azeite. Não é sobre isso que eu vou falar hoje, mas foi algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração ali. Faltou o quê? Faltou o preparo, né, querido? Faltou o que era necessário para completar a carreira. Faltou a presença do Espírito Santo. Por isso elas foram chamadas de virgens loucas. E ficaram para trás. Não puderam entrar nas bodas. E isso representa a volta de Jesus. Muitos estarão de fora, porque serão pegos desprevenidos, porque estavam desatentos, despercebidos, dormindo espiritualmente, sem a sensibilidade do Espírito Santo, sem o posicionamento de um crente cheio do Espírito Santo. Não é? Então tem muita gente aí pensando que está servindo a Deus, mas está se enganando, porque está faltando o óleo do Espírito Santo. Né? Então, se a gente está ouvindo sobre isso, nós temos que louvar a Deus, porque o Senhor ainda não desistiu de nós, amém? E Ele quer levantar um povo preparado para ir morar no céu, um povo que vai fazer grandes coisas, porque ama a Deus, porque conhece a Deus, porque tem um compromisso com Deus, mas que sabe que a sua terra não é aqui. Um povo que vai estar atento e preparado para qualquer momento estar com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Jamais nos esqueçamos disso, porque isso também tem a ver com o despertamento, com esse momento do fim. A Bíblia nos fala, né, que nos últimos dias seriam dias o quê? Difíceis. A Bíblia diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Não é? Isso quer dizer que os tempos não são bons. E quando você ouve falar de um avivamento associado a show, associado a visibilidade de homens, a ajuntamento para se ver um artista, porque hoje em dia tem os artistas gospel, né? Querido, não confunda isso com um avivamento, porque isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento tem a ver com arrependimento, com posicionamento, com mudanças de mente, de coração, com milagres acontecendo. Amém? Então, a gente tem que entender qual é o avivamento que Deus quer dar nesses últimos dias. E não vai ser para todos, vai ser para o remanescente. Amém? Eu estava conversando com o Mauro, a gente às vezes fica conversando, e a gente estava falando sobre isso. Né? Porque vocês sabem que o pai Mauro Ivan, ele tem um desejo muito grande de ver os milagres acontecendo. E a gente estava falando sobre isso. Que hoje está tão complicado, querido, porque as pessoas perdem o foco com muita facilidade. Está lá no culto, quando começa a acontecer uma coisa, já está lá filmando para colocar na internet. Perde o foco com facilidade. Não é? As pessoas exaltam pregadores famosos,
sem perceber, idolatram cantores, idolatram ministérios, idolatram pessoas, né? Então, tá muito fácil perder o foco. E isso tem a ver com falta de despertamento. E aí eu digo, Deus quer fazer... Não estou falando de você, não, viu? Eu sei que você estava fazendo ali, viu? Ela ficou sem graça. Mas eu estou dizendo assim que nós estávamos conversando sobre isso. Né? É porque a Nayara agora ficou feliz de ver o marido ministrando com o filhinho do lado, né? E ela quis registrar esse momento, mas ela estava ali atenta, adorando o Senhor. Ah, que bênção, que bênção. Da igreja, glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Porque nós estávamos conversando. E aí, nós chegamos ao entendimento que Deus, nesses últimos dias, Ele vai usar aqueles que estão invisíveis, que dão toda a glória para Deus, né? Os pequenos, aqueles que não fazem questão de aparecer, né? Mas aquela pessoa que está ali, indo na casa de alguém, visitar alguém por amor, e que vai lá, vai orar por aquela pessoa, a pessoa vai ser curada. Aquela pessoa que vai num hospital visitar alguém, e por amor, vai lá, ora por ela, e o milagre acontece. A gente já viu testemunhos de pessoas que foram curadas em hospital, que nem sabe o nome da pessoa que orou, não é? E na igreja também. Mas nós não podemos perder o foco. Amém? Que a gente, quando chegar esse dia, que permaneça firme. Você vai se lembrar desse recado. Amém? E hoje, eu quero falar sobre um despertamento que tem que acontecer nas nossas vidas. Um despertamento que nos leva a entender que Deus nos chamou para confrontar ou para ir ao contrário, na direção contrária da mentalidade mundana. Então, hoje o despertamento vai ser para a gente entender se a nossa mentalidade, se o nosso caráter, a maneira como a gente se move, glorifica a Deus, ou se em nossas vidas ainda há muito do mundanismo, das filosofias, das contaminações, porque nós estamos vendo isso acontecer. E parece que a igreja está dormindo, o mundo está entrando na igreja. Os pensamentos, as ideias, as ideologias mundanas da nova era e do mundanismo mesmo, né? Que colocam o homem no centro e tiram Deus do centro, tem adentrado pouco a pouco na igreja do Senhor. Então, hoje o Senhor vai tratar conosco, vai mexer conosco e nos fazer pensar sobre a nossa maneira de agir, reagir, de pensar, nossa mentalidade, amém? Porque tem muito crente dormindo o sono da indolência e não está percebendo, por exemplo, que seus filhos estão totalmente contaminados pelas ideologias do mundo. Tem que se despertar. Tem muito crente que no seu trabalho não está fazendo a diferença porque já abraçou, já absorveu a mentalidade, o quê? Natural, mundana, carnal. Não é isso? E por isso não está fazendo a diferença. Não está sendo um ponto de luz no mundo de trevas. Porque já se misturou, já está pensando como todo mundo pensa, reagindo como todo mundo reage. Não é? E isso não vem assim da noite para o dia. Não é da noite para o dia. O diabo sabe que comer pelas beiradas, viu? Ele sabe, por isso que ele é aquele que anda ao nosso derredor. Ele vai entrando de mansinho e vai tentando, de todas as formas, mudar a nossa mentalidade. Então,
Abra sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 5, porque Isaías, capítulo 5, é um alerta para a igreja, é algo muito sério, queridos. Com Deus não tem mais ou menos, com Deus não tem, não é bem assim. Com Deus é sim, sim e não, não. Deus é Deus de princípio e princípio, desde o princípio é princípio, princípio não muda, não se negocia princípios. Nós temos que nos permitir sermos renovados, transformados na nossa mente. A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa sempre experimentar o melhor de Deus, não é isso? E dar o seu melhor. Por exemplo, houve um tempo, na minha infância, por exemplo, deixa aberto que nós já vamos ler. As pessoas achavam que ter uma bateria na igreja era pecado, na época de infância. Que bater palma na igreja era pecado. Né? Mas o que acontece? Deus começou a trabalhar essas questões, por quê? Percebeu-se o quê? Que Deus não está se importando com isso. Né? E palmas está na Bíblia, alegria está na Bíblia, instrumentos sonoros, né, de percussão, o povo de Israel sempre usou. Né? Era um povo alegre, festivo, que gostava de dançar. E não foi isso que tirou o povo da terra prometida, foi? Não foi isso que deu a derrota, foi? Para o povo? Não, foi o pecado do povo. Então, hoje a gente sabe o que? Nossa mente foi renovada nessa questão. Estou dando um exemplo básico. Né? De coisas que eu pensava lá atrás, porque eu via isso, e que hoje eu não penso mais. Mas, queridos, não tem a ver com princípios, não tem a ver com coisas que nós não podemos negociar, porque o Evangelho continua o mesmo. Né? Hoje não dá para falar, como muitos falavam antigamente, que televisão é do diabo. Né? Teve essa fase, não teve? Aqueles radicais pentecostais que diziam que televisão é do diabo. Porque a gente tem televisão a nosso favor aqui, usando para a glória de Deus. Não é? Usamos as mídias sociais, né? Usamos esses recursos tecnológicos, e hoje até a igreja que mais falava sobre isso, que a Deus é Amor, é a igreja que tem mais tecnologia do Brasil, sabia? Os melhores equipamentos tecnológicos, e usam essa estratégia. Né? Se você vê lá, como o negócio lá está diferente agora. Então, isso é pecado? Não. Você usar para a glória de Deus. Amém? Mas nós vamos falar de outras questões. Abre aí a sua Bíblia em Isaías 5, 20 e 21. Diz assim. Ai, repita comigo. Ai. Ai, ai, ai. Quando uma mãe fala ai, né? E o Pai do céu que é perfeito, hein? Quando o Pai do céu fala ai, querido, ai é ai. Né, Chiquinha? Aqui diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Olha aí, a inversão de valores. Porque mentalidade, queridos, tem a ver com aquilo que nos rege. Mentalidade tem a ver com princípios e valores. E nós estamos vendo aí uma inversão de valores. Aquilo que era importante está deixando de ser importante. E essa repreensão, este ai, viu, crianças? É para todos nós. É muito sério aos olhos de Deus você chamar de bom aquilo que é ruim. E chamar de ruim aquilo que é bom.
Eu quero dar uma ênfase porque é muito comum nós ouvirmos que a gente é radical. E aí ouvir das pessoas, ai, não tem nada a ver. Querido, se você tem o hábito de usar essa frase de não tem nada a ver, algo está errado com a sua mentalidade. E tome cuidado para que você não esteja chamando de bom algo que é ruim. Porque geralmente o não tem nada a ver vem acompanhado com uma justificativa que não tem nenhum respaldo na palavra. Que tem a ver com o que todo mundo está pensando ou fazendo. Não é isso? E a Bíblia diz, não ameis o mundo e o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, geralmente, o não tem nada a ver vem acompanhado de uma justificativa natural. E essa justificativa natural, é porque eu acho assim, porque não tem nada a ver, porque todo mundo está fazendo. Não tem nada a ver. Criança ter Facebook, já falei aqui, não aceito criança em Facebook. Porque lá diz no Facebook, quando você vai abrir o Facebook, que é a partir de 14 anos. No mínimo, você mentiu a sua idade. E mentira é pecado. Não é? Aí, olha só. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, olha só. Por isso que eu falei que eu já ia falar até para as crianças. Até para as crianças. Por quê? Aí você ouve, não tem nada a ver. Hoje em dia as crianças tudo tem. Instagram, Facebook. Mas, vamos lá para os princípios. Se, na regra dessas redes sociais, você tem que concordar ali com os termos. Está dizendo que tem uma idade mínima. E a criança está burlando. Olha aí. Está chamando de bom aquilo que é mal. Está falando que não tem nada a ver. E tem a ver, sim. Por quê? Qual é a intenção? Estou dando um exemplo. Para que é Facebook? O que vai aprender de bom? Vamos lá, para o propósito. Certo? Então, olha só. E se os pais concordam com isso, está faltando um despertamento. Está dormindo. Está achando que o mundo é tão lindo, é tão bonito ver o povo colocando aquelas coisas bonitas no Facebook. Minha filha, muitas vezes o mesmo povo que coloca a foto bonita, a realidade da vida é totalmente diferente. Aquilo ali não é nem sempre, não, tem coisas boas. Facebook para adulto, eu uma vez ouvi uma frase assim, é para você colocar coisa boa, né? As bênçãos, a gente não usa o Facebook para falar do Finding Hope? Para colocar coisa boa, mensagem de Deus, pastor Maurivão usa, não é? Mas a maioria das pessoas não vão usar para isso. Usa para saber da vida dos outros, para se mostrar, para tentar passar uma imagem que ofusca o quê? A verdade dos problemas que a pessoa tem. Ela quer se convencer de que está bem. Não é isso? Uma necessidade de aprovação. E as crianças são as mais vulneráveis a isso, porque na escola essa é a mentalidade. E todo mundo está falando que é bom, mas a Bíblia diz que é bom, gente? Não. Diz ou não diz? A Bíblia diz que é bom, crianças? Não. Por que você precisa saber do que todo mundo está fazendo, do que o youtuber está falando, o influencer está postando? Por quê? O que está dentro de você? Por que essa necessidade de fazer o que todo mundo faz, de gostar do que todo mundo gosta, de seguir o quê? O curso. E a Bíblia nos diz que a vida com Deus, querido, muitas vezes vai nos levar na direção contrária. A gente não é contra a Facebook, nós usamos. Mas eu estou falando que criança, se está dizendo que é a partir dos 14, também não
é para pai e mãe deixar. Agora, o que os pais estão fazendo? Estão dormindo. Por isso a gente tem que se despertar. Então, hoje o despertamento é para a gente o quê? Entender que a vida cristã é um confronto com a mentalidade mundana. E não dá para a gente confrontar se nós absorvermos aquilo que está no mundo e usarmos como justificativa o argumento, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está brincando, todo mundo está falando, não é? E porque aqui diz, ai, diga comigo, ai. E quando Deus fala ai, Ele está falando o quê? Que tem uma consequência negativa, né? Assim, quando você fala para o filho, ai, 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 o que o filho automaticamente absorve? Né? Quando um pai e uma mãe falam, ai, querido. Exatamente. Então, temos que refletir. Porque tem muita gente fazendo da luz trevas e das trevas luz. Às vezes há pessoas que falam do que não sabem. Esse negócio de chamar pastor de pai não é de Deus. Já falou aqui no Deus. Não pode se precipitar. Vamos para a palavra. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ou então, o contrário. Não tem nada a ver assistir esse desenho. Não tem nada a ver assistir esse filme. Gente, está cheio de coisa errada. Cheio de pornografia, de imoralidade. Mas todo mundo está assistindo no cinema. A gente tem que se divertir. De vez em quando, ir no cinema não é pecado. Aí você pega uma frase, assim, que parece ser boa, porque a gente tem que ter tempo para a família. Temos que ter. A gente tem que, de vez em quando, passear um pouco para descansar a cabeça. Olha que coisa boa. Isso tem a aparência de verdade? Tem, isso é bom. Às vezes, eu e Mauro e Ivan saímos um pouquinho, e Mauro, ele gosta, sempre ele vai lá ver o que está passando no cinema, né, querido? No dia do nosso passeio, que a gente tem dia de passeio, gente. Tá pensando o quê, né? É que eu não fico botando foto, não tem essa mania, não. Ficar botando foto da minha vida, não. Viu? Não precisa ficar sabendo. Não precisa ficar sabendo. Nada, senão daqui a pouco fica cheio de filho atrás. Não. Aí eu vou falar, que legal. Mas, gente, faz muito tempo que a gente não vai no cinema. Porque não tem o que presta. Você chega lá, você vai ver um por um a sinopse de cada um. Agora vai começar um bom, a Forja, que pelo tema vai ser bom. Se a gente não investir, nós vamos perder a próxima geração. Eu falei, já gostei. Esse eu vou querer ver, viu, querido? Pode separar um dia para a gente passear, viu? Né? Mas a gente vai lá. Quando a gente olha o que tem, bate em retirada. Fazer o quê? Não vai ser dessa vez. Mas tem crente que, em nome de se divertir, em nome de passear com a família, que é ótimo, gente, tem que ter tempo. Né, crianças? Tem que ter tempo. Vou ajudar vocês. Pai, mãe, tem que ter tempo para os filhos. Sim. Mas você viu que aquilo ali, vai fazer você ser cúmplice, chamar o mal de bem, vai se corromper, vira as costas, vai fazer outra coisa. Vai passear num parque, vai brincar com seu filho. Tem tanto parque aqui em Santo André, né? Parque gratuito. Você acha que a criança se diverte mais? Cria mais vínculos em família, vínculos afetivos, sentado numa cadeira de cinema no escuro, assistindo, e às vezes tem uns que fica até, parece que tem formiga. Ainda passa umas propagandas terríveis, né, até chegar ao filme. Ou ele vai se divertir muito mais brincando com você num parque. Coloque na balança. Falando de princípios, de valores. Não, aí já é tortura. Não. Aí há controvérsias. Começa com um pouquinho, para ser divertido.
Não, gente, olha o que eu estou falando. Não estou falando que é ruim. Vocês entendem? Mas se não encontrou algo que é possível, pense no plano B. As crianças vão ficar felizes do mesmo jeito. Né? Vai tomar sorvete, aquele bem incrementado, que, sabe, o que elas mais gostam. Pronto, elas vão ficar felizes. Não é? Vai dar uma volta com a criança. Gente, as crianças se alegram com coisas tão simples. As crianças se alegram na minha casa, gente. Fica, pastora, quando é que você vai me levar na sua casa? Quando é que você... O que tem na minha casa? Comida? Porque brinquedo não tem mais. Porque meus netos não estão mais lá. Não sou mais professora, dei tudo. Né? Às vezes, só de você estar ali conversando, não é, crianças? Conversando, dando atenção, dando carinho, né? Elas ficam felizes, fazendo uma coisa diferente, fazendo comida. No dia que a Lulu foi lá com a Tatá, elas fizeram bolo, né? Bolo saudável. Ah, ainda fiz bolo saudável com elas ainda. Oxe, foi bom. Cada vez eu faço uma coisa, né, gente? Tem que ser. E aí eu explico para as crianças. A pastora Isabel só leva quando eu tenho tempo para dar atenção. Porque para levar para deixar ela assistindo televisão, não vou levar, né? Tem que ser um dia que eu posso me doar, me dedicar. Porque eu sei que o mais importante é aquele momento de conversa, né? Aquele momento que eu vou ter com ela ali. E isso é insubstituível. Porque eu sei que isso, queridos, é insubstituível para os seus filhos. Quem tem filhos aqui, quem vai ter, saiba disso. Meus filhos não foram criados passeando para tudo quanto é canto, não. Agora, pergunta para eles o que foi mais importante na vida deles. Pergunte. Foram esses momentos. Então, cuidado. Cuidado para não absorver uma cultura da atualidade, uma cultura consumista, por exemplo. Isso não faz bem. As crianças têm que entender o valor. E hoje eu vou mexer com adultos, mas vou mexer também com as crianças. Não tem como, você sabe que é o meu chamado. O que é a cultura do consumismo? Antigamente, nós ficávamos na expectativa, nós crianças, eu criança, de ganhar alguma coisa, porque era uma vez por ano, e olhe lá. Pela alegria de brincar. A gente queria ter um brinquedo para brincar, para desfrutar dele. E se não tinha, a gente inventava um brinquedo, criava, e ia brincar, porque a gente queria se divertir. Hoje, as crianças querem as coisas pelo prazer de ter, e não pelo prazer de brincar. E isso tem a ver com a mentalidade mundana chamada consumismo. Por que que a criança precisa ter uma coleção de bonecas? Por que que o menino precisa ter uma coleção de carrinhos para nem brincar? Me respondam, pais. Tem resposta para isso? Aí você vai falar, fala para mim aqui a resposta e diz o que a Bíblia diz. Eu só aceito resposta vindo com respaldo bíblico. O que vocês têm a dizer? Por isso que o pessoal fala que gosta mais da bronca do pai do que da minha, né? Porque... Pois é. Olha aí, ponto 1. Muitos são motivados por problemas de alma que ainda estão presentes ali, não é? Pastor, não teve nada e quer se projetar no filho, dando ao filho aquilo que eles não tiveram. E acaba sendo algo demasiado. Incentivando a cultura consumista. Primeiro ponto. Outros, para compensar a ausência. Porque tem pai que é ausente, ou por causa de uma separação, porque trabalham demais, e acham que dando, as crianças vão se sentir amadas. Não é?
Então, a criança associa, olha aí a mentalidade, que ser amado é ter as coisas, é ganhar as coisas. Então, como todos nós nascemos para sermos amados, ela sempre vai associar o seu amor a alguma coisa que ela tem que ganhar. E aí fica aquele monte de coisa, que nem usa. E ela não descobre a alegria do desfrute de um brinquedo, por exemplo. E isso que pode parecer inocente, mas tem a ver com olha só, uma mentalidade mundana. Então, se nós ainda alimentamos isso, ou na nossa própria vida, por que você precisa de tanto? Por quê? Hoje o Espírito Santo está mexendo com valores aqui. Porque os valores, aquilo que a gente dá valor, aquilo que é importante para nós, mexe com a nossa mente, direciona a nossa mentalidade. Não é? A criança precisa de sentimento de pertencimento. Que é isso? Eu faço parte. E aí eu vou falar de outra coisa. Pais que acham que amar os filhos é dar tudo para eles, é deixar, não pode ficar pegando no pé, tem que deixar a criança brincar, tem que deixar a criança fazer, criança é criança. Olha aí, isso daí é uma mentalidade equivocada. Criança precisa aprender regras e ter responsabilidade desde pequeno. Um pai que não corrige, que não dá obrigações para um filho, vai lá sondar a sua mentalidade. Você não tem um pouquinho de ideologia aí, viu? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Você já viu essa musiquinha? Professores aqui já ouviram, né? Gente, olha, é sutil, mas é uma mentalidade mundana. Trabalho é importante. Viu, Renan? Quando a sua mãe coloca algumas coisas para você fazer, ela te ama, porque ela está ensinando você a ser responsável. Ensinando a você que, olha aqui, a casa também é sua. Tem criança aí que não tem sentimento de pertencimento. Não sabe que a casa também é dela. É sua. Aquela sala da sua casa, crianças, que vocês ficam bagunçando, é de vocês também. E a Bíblia diz que nós temos que cuidar do que é nosso. Se você não aprender a cuidar da sua gaveta de roupa, crianças, se você não aprender a cuidar dos seus brinquedos, como que você vai amadurecer para cuidar de responsabilidades maiores? Porque no mundo é assim. A gente precisa de entender que Deus nos chamou com um propósito para fazermos algo. Você é parte desse mundo. E Deus te chamou para abençoar, para cuidar. E esse cuidado tem que começar ali, naquilo que você sabe que você tem. Não é? E aí, pai, que acha que criança tem que ficar à vontade, que criança tem que dormir a hora que quiser, não põe regra de horário. Ixi, o Espírito Santo está falando. Eu falei, Senhor, cuidado com os valores. Porque o mundo de hoje está o quê? Apregoando isso. É a criança que dita as normas. Não é? É a criança que diz o que tem que comer. É a criança que diz a hora que tem que dormir. Ai, filho, você não quer dormir agora? Amado, em nome de Jesus. Rejeita essa mentalidade. Olha o princípio que você está ensinando para o seu filho. Aí tem pai que fala assim, ai, filho, o que você quer comer? E chamam isso de educação positiva, né? Vai pensando. Positivo é mostrar a realidade para a criança. Olha aqui, seu pai ou sua mãe
tem que acordar cedo amanhã para trabalhar. Porque se eles não trabalharem, não vai ter o dinheirinho para comprar essa roupinha que você precisa, a comida que você come. E eles precisam dormir bem. E você também precisa dormir bem. Para ir bem na escola, para crescer, para se desenvolver. Então, olha aqui. Não é você que vai dizer o horário que você vai dormir. Quem diz o horário sou eu. E eu digo que o horário é agora. Já. Estão entendendo o recado? Olha o confronto com a mentalidade mundana aqui. Ó, querida, aqui nessa igreja, não é igreja para ficar de pai Nutella, não. É pai raiz. A Neide gosta da Neide. Pai raiz. Porque senão nós vamos perder os nossos filhos para o mundo, gente. Nós vamos perder nossos filhos porque eles não vão estar preparados para vencer nesse mundo que está falando do contrário. Olha os adolescentes aí, não vocês, queridos, aqui, né? Que dormem de madrugada. E muitos não querem saber de fazer um curso. Já querem estudar à tarde para acordar meio-dia e ir para a escola. Não tem nenhuma responsabilidade, não ajuda em casa. Gente, nós não podemos contribuir como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos contribuir para essa mentalidade. Se eu falar qualquer coisa fora da palavra, vocês podem me dizer, porque aqui fala, ai dos que chamam a luz de trevas e as trevas de luz. Deus me livre de inverter princípios de Deus. Vocês podem me corrigir se eu estou errada. Mas se o que eu estou falando aqui é de Deus, tem que haver um despertamento. Porque nós estamos vivendo a última hora. Amém? Cuidado para não serem corrompidos, para não serem enganados. Porque o que está em risco aqui não é só a nossa vida. Quantos pais estão fracassando? Quantos jovens estão fracassando, adolescentes estão fracassando porque faltou princípios, faltou andar na contramão, faltou entender que não é problema ser diferente. Tem um status, acho que é da Eliette, né, que fala sobre ser diferente, um status antigo, que não é ruim ser diferente. Como é que é? Uma frase bem legal. Acha aí, Eliette. Querido, os nossos filhos, vocês jovens, vocês adolescentes, a gente mesmo, porque às vezes o adulto também está tão preocupado em ser parecido com todo mundo, para ser aceito, que Jesus já nos aceitou. Jesus já nos amou. Você não tem que ser aceito, você já foi. Amém? Viu, criança? Ser diferente não é ruim, é apenas diferente. Nossos filhos têm que lidar com tranquilidade. Todo mundo vai participar daquela festa do Halloween. Mês de outubro, ó, tem Halloween. Mas todo mundo está fazendo. A criança de Jesus, né, Lorenzo? Tem problema em ser diferente? Não. Todo mundo vai participar, mas eu não sou todo mundo. Eu sou do céu. Não me importa, eu não vou, né? Eu achei bonitinho outro dia no carro. A Loís, cadê a Loís? A Loís. A gente tem crianças que não são cristãs, que não são da igreja, né? E aí tinha o menino que é católico falando no carro. Que eu vou para a festa junina. Aí a Loís, graças a Deus eu não vou. Com aquele jeitinho dela assim, sabe? Graças a Deus eu não vou. Dançar quadrilha. Graças a Deus eu não vou. Aí, não teve problema nenhum, você lembra? Não teve problema nenhum em falar, entendeu? É assim que tem que ser. Não tem que ficar ali, mas meus amigos vão rir de mim. Olha aí, um pai que não diz não para o seu filho, em nome de, mas ele vai ser rejeitado, vão rir dele, está preparando o filho para ser fraco. Para não saber lidar, sabe lá no trabalho, quando alguém vai falar de você,
Você tem que aprender desde a infância a ser forte para não ligar para o que as pessoas pensam. Minha filha Clarissa sempre foi assim, né, Mauro? Às vezes ela nem contava as coisas que ela passava na escola. Porque por ela ser diferente, não está nem aí com o que pensavam dela, às vezes ela sofria, mas ela não estava nem aí. Ela não tinha problema. Não, pronto, acabou. Eu não tenho que ser igual. Eu não tenho que... Qual é o problema em ser diferente? Jovem, qual é o problema em ser diferente? Hã? Qual é o problema em dizer não? Se você está sendo forjado, crescendo, amadurecendo nos princípios e valores do céu, você não vai se importar agora. Se isso mexe com você, querido, talvez você precise de um despertamento, porque você está dormindo para essas questões e corre um risco sério de se perder. Porque o diabo não vem assim, né? Ele come pelas beiradas, mas às vezes a pessoa só percebe quando o tombo foi grande. E Deus quer que você fique atento. E se nós tivermos a mentalidade do céu, o diabo não vai conseguir. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Abrem a sua Bíblia em Colossenses 2:8. Vamos ler na Bíblia de quem mesmo? Quem está lá? Daniel? Olha lá, essa versão é até interessante. Ó. Não permita que outros lhe estraguem a fé e a alegria. Com quê? Com suas filosofias erradas. Olha aí, crianças. Erradas e superficiais. Baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo diz. Precisa falar mais alguma coisa? Esse versículo nos dá toda a explicação. Não permitam. Tomem cuidado. Fiquem atentos. Se despertem, porque se o diabo corromper os nossos valores, nossa mente é corrompida, ficamos debaixo de encantamento, não percebemos o inimigo entrando, começamos a falar, não tem nada a ver, achamos que está tudo mil maravilhas, e aí, lá na frente, a gente vê o resultado. Vidas destruídas, famílias destruídas. Queridos, eu sei que às vezes nós somos duros. Por exemplo, vamos falar aqui, Pai Maurivan diz que depressão não é de Deus. Certo? Nós sabemos que existem questões físicas, hormônios, questões emocionais. Certo? Mas, se depressão fosse puramente uma doença, teria um remédio para curar a doença. Igual um antibiótico que cura a infecção na garganta. Mas só existem remédios para tratar os sintomas. Não é? Não é para curar. Vocês estão entendendo? Agora, nós não vamos ignorar, dizer, sabemos, tem gente que às vezes está com descontrole hormonal por causa de uma fase de mudança hormonal. Né? Por exemplo, quando a mulher está perto da menopausa, além do calor, ela tem momentos hormonais por causa da baixa do estrógeno, que é um hormônio importante para a mulher, momentos de ansiedade, momentos de tristeza, de angústia. Por quê? Devido à falta desse hormônio. Mas aí, nessa hora, a gente vai aceitar, não, mas todo mundo está falando que é uma doença. Doença Jesus cura também. Né? Nós temos que rejeitar, mandar embora. Porque o problema são os demônios que estão se aproveitando daquilo que está na alma da pessoa, daquela angústia, daquela falta de perdão, né? Daquele pensamento que entrou ali, daquela fraqueza emocional, daquele sentimento de derrota, aquela culpa, aquele cansaço demasiado por causa de tanto bater na porta né? E a porta não se abrir, sei lá, problemas da vida, que não estão sendo
tratados, que a pessoa não está permitindo o Espírito Santo curar e trabalhar. Os demônios vão usar essas fragilidades para dizer: você não é nada, você não é ninguém, você é um derrotado, desiste, não é assim? E com demônio a gente trata como, gente? A gente tem que mandar embora. Escuta aqui, Satanás, sai. A minha mente é do Senhor, a minha alma, os meus sentimentos estão nas mãos do Senhor. Isso o Senhor vai fazer por nós? Não, mandar demônio embora. O Senhor vai fazer? Não, Ele já fez. Derrotou o diabo. Mas é você que tem que tomar uma posição. Agora, se você assimilar a mentalidade para justificar a falta de luta, a falta de propósito, de posicionamento, você... não, é mais fácil falar que é uma doença e que é normal, e que nós estamos no século da depressão. Querido, se você for por esse caminho de aceitar essa mentalidade, o pastor fica falando que não é de Deus. Não, mas isso pode acontecer, sim, queridos. Mas se você abraçar essa mentalidade, o seu problema não vai se resolver, você não vai ser curado, e o diabo vai ter espaço e vai vir com tudo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque, queridos, isso pode ser vencido com luta espiritual, com cura interior, não é? Com jejum e oração, com decisão de ser sincero com Deus, sincero com você mesmo, e buscar e clamar ao Senhor. E não aceitar. Até as pessoas, queridos, do mundo que venceram a depressão, foi porque tomaram uma decisão. Seja por alguém ali, por amor a alguém, falando, eu decidi que eu queria vencer. Olha só, e Deus honra. Então, o que nós não podemos é usar uma mentalidade mundana, que o mundo está falando, para justificar o não querer vencer, o não querer batalhar, o não querer se posicionar, porque aí nós corremos risco. Então, a mensagem de hoje é posicionamento. A mensagem de hoje é: se desperte. Olhe, sonde, permita que o Espírito Santo sonde o que tem na sua mente, o que tem em você, no que diz respeito a valores, que divergem dos valores da palavra. Porque senão isso é uma fragilidade. E Deus está falando: se volte para aquilo que é de Cristo, para os rudimentos de Cristo, para os princípios de Cristo. Mesmo que todo mundo esteja indo na direção contrária, porque nós estamos indo para o caminho estreito, querido. E o caminho estreito, que a Bíblia fala, não é o caminho das facilidades, é o caminho do posicionamento, da resiliência, não é isso? Da fé, da confiança que lá na frente vai valer a pena. Amém? Glória a Deus. Entenderam o recado? Então,